Bem-vindo, amigos! Aqui é o Diogo e esse é o canal Mundo da Velocidade. Damos continuidade ao nosso especial sobre a NASCAR. Hoje falaremos sobre o piloto David Pearson. Quando se fala em lendas da NASCAR, um nome sempre surge primeiro: Richard Petty. Mas toda grande lenda precisa de um grande rival. E esse rival se chamava David Pearson. Quem foi David Pearson? David Gene Pearson nasceu em 1934, na Carolina do Sul, berço da NASCAR. Conhecido como The Silver Fox, Pearson não era apenas rápido, era frio, calculista e extremamente eficiente. Estreia na NASCAR, 1960. 105 vitórias na Cup Series. 3 títulos da NASCAR Cup, 1966, 1968, 1969. Antes de estrear na NASCAR, o piloto David Pearson já estava envolvido com carros e corridas desde jovem, e tinha uma vida bem ligada ao trabalho com automóveis e as pistas locais. Vida antes da NASCAR. Trabalhava em oficinas e em um body shop. Pearson deixou a escola após a 10ª série e começou a trabalhar em um escritório de funilaria e pintura de carros, onde aprendeu muito sobre mecânica e o funcionamento dos veículos. Participava de corridas em pistas locais. Nos anos 1950, ele começou a correr em carros antigos, como um Ford de 1940, em pistas de terra e pistas curtas na Carolina do Sul, ganhando algumas provas e desenvolvendo suas habilidades de pilotagem muito antes de chegar ao nível nacional. Gradualmente juntou dinheiro para um carro de corrida. Ao trabalhar e poupar, ele conseguiu comprar seu próprio carro de corrida e competiu em categorias menores, chamando a atenção de proprietários e mecânicos mais experientes que o ajudaram a progredir. Chegada à NASCAR. Estreou na NASCAR em 1960, competindo na então chamada Série Grand National, hoje Cup Series, onde participou de 22 provas e ganhou o título de Rookie of the Year, novato do ano, naquela temporada. Resumindo, antes de sua estreia na NASCAR, David Pearson era mecânico, trabalhador em oficinas e um piloto ativo em corridas locais de autos, desenvolvendo sua experiência e reputação no automobilismo regional antes de entrar na principal categoria de corridas dos Estados Unidos. Uma carreira fora do padrão. Diferente da maioria dos pilotos, David Pearson nunca correu temporadas completas por muitos anos. Mesmo assim, vencia com uma eficiência assustadora. Maior porcentagem de vitórias da história da NASCAR, 105 vitórias em apenas 574 corridas. Enquanto outros acumulavam números com calendários cheios, Pearson escolhia corridas e quase sempre ganhava. Pearson versus Richard Petty. A rivalidade aconteceu principalmente entre meados dos anos 1960 e 1970. Ambos correram na era mais competitiva da NASCAR, com pistas de todo tipo e calendários longos. Eles dividiram o protagonismo quando a categoria ainda estava se consolidando como esporte nacional nos Estados Unidos. Os números que explicam tudo. Richard Petty. 200 vitórias, recorde absoluto. 7 títulos da Cup Series. David Pearson. 105 vitórias. 3 títulos. Percentual de vitórias muito maior, pois correu menos temporadas completas. Dado clássico. Quando Pearson e Petty chegaram juntos ao final de uma corrida, Pearson venceu mais vezes. Isso é um dos motivos pelos quais muitos especialistas dizem que Pearson era o piloto mais eficiente da história. Estilos completamente diferentes. Richard Petty. Corria todas as provas. Extremamente consistente. Forte em superspeedways. Construía campeonatos com regularidade. Ídolo popular, carismático, The King. David Pearson. Escolhia quais corridas disputar. Preferia qualidade à quantidade. Extremamente técnico e frio. Brilhava quando a pressão era máxima. Conhecido como The Silver Fox. Resumo rápido. Petty era o rei da temporada inteira. Pearson era o rei do confronto direto. Momentos históricos. Muitas corridas decididas entre os dois, roda a roda. Finais em que ambos batiam ou quebravam tentando vencer. 1976, Daytona 500. Os dois bateram na última volta.
Pearson cruzou a linha batendo no muro, em baixa velocidade, e venceu. Cena eternizada como uma das mais icônicas da NASCAR. Rivalidade sem ódio. Apesar da disputa feroz, havia respeito mútuo. Nunca foi uma rivalidade de provocações públicas. Petty já declarou várias vezes que Pearson foi o adversário mais difícil de sua carreira. Pearson, por sua vez, sempre reconheceu a grandeza de Petty. Legado. Juntos, elevaram o nível técnico da NASCAR. Definiram o padrão do que é um campeão completo. Até hoje, qualquer grande rivalidade na NASCAR é comparada a Pearson versus Petty. Se a NASCAR tivesse um Senna versus Prost, esse duelo seria o equivalente. David Pearson foi o tipo de piloto que não precisou de marketing para virar lenda. Em uma era dura, longa e extremamente competitiva da NASCAR, ele construiu uma carreira baseada em eficiência, inteligência e frieza absoluta nas decisões. Ele não correu para quebrar recordes de quantidade, correu para vencer, e venceu muito. Seu aproveitamento é algo que dificilmente será repetido. Poucos pilotos na história ganharam tanto correndo tão pouco. Quando Pearson alinhava no grid, era automaticamente candidato à vitória, especialmente em corridas grandes. Tecnicamente, era completo. Vencia em ovais curtos, pistas de terra, super speedways e road courses. Sabia esperar o momento certo para atacar. Errava pouco, economizava equipamento e pensava a corrida como um estrategista. O contraste com Richard Petty ajuda a entender sua grandeza. Petty foi o rei da regularidade, Pearson foi o mestre do confronto direto. Muitos que viram os dois correr afirmam sem hesitar. Se os dois estivessem na mesma pista, no mesmo carro, Pearson era o piloto a ser batido. Fora do carro, era discreto, avesso aos holofotes, quase antítese do astro moderno. Isso talvez explique por que seu nome nem sempre aparece primeiro nas listas populares, mas entre pilotos, chefes de equipe e historiadores, ele ocupa um lugar especial. David Pearson não foi apenas um dos maiores da NASCAR. Ele foi o piloto que mostrou que talento puro, leitura de corrida e precisão podem ser mais poderosos do que números absolutos. Se Richard Petty foi The King, David Pearson foi o padrão de excelência. Muito bem, amigos! Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal. Curtam, comentem e compartilhem o vídeo. Temos muitas outras histórias relacionadas a NASCAR no nosso mês especial. Não percam!